seguinte, nessa questão da guerra dos Estados Unidos contra si mesmo, a gente fala muito de investimento, a gente fala muito de dinheiro, a gente fala muito... E assim, geopolítica, tanto quanto qualquer outra, é uma mescla de interesses, de contextualização, quanto de estado de espírito de uma sociedade em uma dada época, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, que o Ian Bremmer pisa e repisa, é que essa divisão ocasionada, que está se acirrando, né? Que vem se acirrando paulatinamente, eleição após eleição, mandato após mandato, e essa divisão entre o que ele chama estados vermelhos e estados azuis, né? Dependendo aí da inclinação mais democrata ou mais republicana, ela não só se reflete na percepção de que os dois candidatos presidenciais dos dois principais partidos são singularmente inadequados para o cargo, quanto aponta, na verdade, para um conflito maior, né? Que é a corrosão da sociedade americana, não só nos candidatos, mas no sistema eleitoral e nas instituições políticas e sociais. Tem um paralelo muito interessante aqui, penoso, na verdade, com a própria situação brasileira, né? Então, o Ian Bremmer mostra que nos últimos 50 anos despencou a confiança da sociedade americana como um todo, não só nos partidos políticos e nas pessoas, ou nos candidatos, ou nos políticos que estão à frente, mas em todas as instâncias das instituições políticas e sociais. Então, diminuiu a confiança do eleitor americano ou do cidadão americano no tribunal, no Supremo Tribunal Eleitoral americano, no Congresso, na figura da presidência, mas também diminuiu em organizações como igrejas ou organizações, religiões organizadas, diminuiu a confiança do americano nas escolas públicas, diminuiu brutalmente na mídia, nos jornais, nas notícias de televisão e nas notícias da internet, né? Então, o que acontece? Parece haver, na verdade, uma crise generalizada de confiança que assola o território americano, que a gente já viu isso acontecer também no Brasil, né? E a gente está vendo nas instituições democráticas mundo afora. Então, a gente tem um problema grande aqui, né? Que é o problema não só na desconfiança de metade do eleitorado, se o Biden ganhar, na outra metade do eleitorado, se o Trump ganhar, mas efetivamente a pouca confiança em se as instituições americanas vão segurar o tranco, seja qual for o resultado do ganhador. Tem uma coisa, gente, e aí eu vou passar essa pipoca para o Paulo. Seja quem for que ganhar essas eleições, eu me preocupo muito menos com quem ganha e muito mais do que com quem perde. E, nesse sentido, o Trump ganhando nas urnas, mas não podendo assumir, ou o Trump ganhando nas urnas, ou não ganhando nas urnas, eu acho que esse cara, ele é o grande ganhador, independente do fato dele estar sentado na cadeira lá no Salão Oval ou não. Porque ele construiu a narrativa de uma tal maneira que, se ele ganhar, ele ganhou. Se ele perder, ele também vai ter ganho, porque ele não vai aceitar o outro lado. E eu vejo alguns dos democratas também já escorregando nesse discurso. Você soma tudo isso, né, com essa situação explosiva que você tem aí, dessa segregação americana, o que pode acontecer nesse babado aí? E aí, que a gente vai, e depois, Veloso, como é que a gente se protege desse canto da sereia doido que está acontecendo aí? Vai, Paulo. Eu acho que você tocou num ponto central, que essa perda de confiança que é generalizada, não é uma questão específica dos Estados Unidos, é uma crise ocidental das democracias. Ela gera, no caso específico da eleição de 2024 nos Estados Unidos, potencialmente uma tempestade perfeita. Primeiro porque a gente pressupõe que, como qualquer sistema de social, econômico, você precisa estabelecer a confiança no jogo, nas regras do jogo. E é algo que tem sido corroído progressivamente, tanto pelas narrativas de que o sistema não consegue gerar as
as demandas, ou cumprir as demandas que a população coloca no sistema, seja distribuição de renda, melhores condições de vida, distribuição sabe, de índice de desenvolvimento humano. A gente percebe que, historicamente, a desigualdade no olhar do cidadão médio americano nunca foi um problema, mas a materialidade dessa desigualdade, independente desse olhar, ela está se fazendo presente. A gente vê um processo de crise da globalização do ponto de vista econômico, no sentido de que muitos países ocidentais, eles estão voltando às suas políticas econômicas, principalmente políticas industriais, para reforçar o fortalecimento das suas próprias indústrias, né? Então, muito em vista do crescimento dos países asiáticos, especificamente falando da China, e da ameaça que o crescimento chinês representa para o Ocidente como um todo. Se a gente fosse resumir essa crise, que, claro, no contexto específico dos Estados Unidos, tem um potencial avassalador de gerar choques e ondas no mundo inteiro, justamente pelos Estados Unidos ser quem eles são, mas não só por isso, mas entender que esse movimento ele é um movimento também que está acontecendo na Europa, que está acontecendo na América do Sul, vide Argentina com Javier Milei, a gente entende que, na verdade, isso que está acontecendo é muito mais uma consequência do que uma causa. E qual que é a causa aqui em questão? É a crise do capitalismo, né? Ou são os problemas recorrentes de crescimento que o mundo teve nessas últimas 2 décadas, desde ali de 2008 até os desdobramentos atuais. É uma crise sistêmica que a gente está vivendo faz tempo, a gente já discutiu sobre isso. Sim, você tem 2 opções aí, né? O que você faz para se alinhar? Porque aí, assim, está meio uma coisa, meio Guerra Fria. É um alinhamento, parece compulsório. É assim, você não consegue mais não tomar partido, as pessoas não conseguem mais não tomar partido, ainda que, né, Veloso, o dinheiro se proteja, seja qual lado que esteja levando a bola para frente. Eu, pessoa física, a pobre cidadã aqui pequena nesse mundo, eu sou compelida a me alinhar, seja para um lado, seja para o outro. É igual quando a gente fala aqui do conflito Hamas-Israel, ou Palestina-Israel, as pessoas estão sendo compelidas a tomar partido, seja ele qual for. Não existe mais a possibilidade de você não tomar partido. E numa democracia, isso se torna uma questão cada vez mais complexa, né? A questão que eu te pergunto, e depois eu passo para o Veloso, é como é que a gente se protege enquanto pessoas físicas disso? Ok, meu bolso, o Veloso vai me ensinar, mas a minha psique, como é que fica protegida Ana, isso daí eu acho que é um jogo muito antigo, né? É o dividir para governar. Então, isso há tempo já, Júlio César já fazia, antes disso já fazia isso. Então, ele divide pessoas em grupos, né, ali em agendas, aonde as pessoas entendem que tem que se aliar a alguma coisa, um buraco, como você falou, tem que estar junto a algum grupo ali. E aí, quem tem o interesse consegue negociar ali com os líderes, né, e às vezes você está numa agenda, você está numa causa interessante, mas ali a pessoa que está liderando, ela coloca uma coisa ali que você não concorda. Não você, a pessoa física, não digo a pessoa que está ali. E aí, às vezes, a pessoa atura aquilo ali, aceita, porque tem que pertencer a algum lugar. O que eu vou fazer fora daquilo da bolha? O que eu vou fazer fora disso? Então, a pessoa acaba se agredindo, né, tendo que aceitar alguma coisa para ficar ali. E outra coisa é o circo do pão e circo, né? Então, essa tretagem toda, tudo, eu acho que faz parte disso aí. Faz parte do mundo já desde da Grécia Antiga, aí, que a gente já vê. Mas a escala era outra, né, meu amigo? Uma coisa é uma tribo se tretando, a outra coisa é um país que está sentado em cima do maior arsenal do nuclear do mundo, e é o país que arrasta, bem ou mal, e vai arrastar provavelmente nesse e tem internet para escalar, tem um monte de coisa assim. Hoje está muito mais difícil, mas é nítido que a gente vê esse tipo de coisa. Você pode discordar como a gente discorda de diversas coisas, mas a gente é civilizado, a gente fica de boa, a gente se adora. Agora, o pessoal leva aquilo ali a ferro e fogo, e aí acontece. Eu acho que a gente não é nem muito mais, nem muito menos civilizado. Eu acho que há uma aversão, uma complexidade. As pessoas estão tendo uma dificuldade em como decodificar a realidade, porque a realidade é complexa, né? O que a gente faz aqui é tentar analisar essa realidade por um preâmbulo de maior profundidade.
mas isso requer ferramentas. Em uma sociedade viciada ou cada vez mais dependente dos meios de comunicação não convencionais e super algoritmizados, a gente tem não só uma quebra, um fatiamento dessa capacidade de codificação dessa realidade, por conta das diversas narrativas que vão competindo entre si, confluindo pelas tomadas de decisão de poder, ou por querer realmente fazer com que as pessoas abracem uma causa, que fica difícil você se encontrar, como que esse cidadão médio ele se encontra diante desse mar de informação.